Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar aqui prosseguimento à nossa aula no curso de História da África no Núcleo Virtual da UNEAFRO, eu, professor Tairá, que divido esse curso com o professor Lucas e o professor Bernardo, né? Estamos aí tentando fazer essa história da África durante o seu processo longo e tentando pegar esse vasto continente, né? Então, em poucas aulas, né? E na minha última aula até falei sobre um processo longo de 5 séculos atrás, né? Os processos de expansão banto, né? Hoje eu vou falar sobre um processo muito mais recente, que é esse, os processos de independência no continente africano, com destaque para aquilo que eu nomeei como as independências negociadas, ou mais negociadas, para ser mais específico, né? E é um processo recente e muito importante, não só para o continente africano, mas para o mundo em geral. Então, o significado desses processos, né, o resultado foi basicamente esse. Eu trouxe essa imagem porque só depois desse processo de independência é que o continente africano ficou com essa cara, essas bandeiras. Cada país, após a independência, construiu sua bandeira, seu hino nacional e vem construindo a sua história independente a partir aí da segunda metade do século passado, que foi quando foram realizados esses processos de independência, né? Então, para destacar isso, um processo recente, muito importante, que deu uma nova cara configuração para o continente africano e teve impactos no mundo inteiro. Uma coisa interessante, né? Eu vivi em Angola durante 9 anos, para a gente ter uma noção de quanto que isso é recente, né? Quando nós falamos aqui no Brasil sobre o período colonial, para nós é uma coisa muito distante, porque a nossa independência foi há 2 séculos atrás, né? Início do século XIX. Agora, em Angola, a independência só foi em 1975, há pouco tempo. Então, quem tem 60, 70 anos viveu o período colonial, ainda já criança, jovem ou até adulto, trabalhou e fala, no período colonial era assim. Né? Para vocês terem uma noção, uma geração anterior à nossa já conviveu também ainda com o período colonial. Então, processo ainda muito recente, muito atual, né? E outra questão que eu queria destacar, que eu vou tentar na aula de hoje também chamar a atenção, é que o continente africano é mais do que apenas Nelson Mandela, né? O Nelson Mandela, um líder muito importante da África do Sul, que lutou contra o apartheid, mas não é o único. Eu vou tentar destacar aqui para cada processo de independência que eu vou falar, não vou falar de todos, vou selecionar alguns. Existiu um líder africano com uma importância muito grande para o país e outros de repercussão também internacional, né? Então eu diria, o Nelson Mandela é importante, mas eu diria que nem é o mais importante dos líderes africanos. Por que que há esse apagamento, né, das lideranças, da história dos diversos países do continente africano, né? Então vamos tentar aqui chamar um pouco de atenção para isso. E eu trouxe esse gráfico para destacar para vocês em que período histórico que essas independências aconteceram com vamos dizer assim, um número maior, né? Na verdade, as independências se concentraram a partir da segunda metade, se vocês olharem aqui os anos, né? Da segunda metade do século XX, né? Dos anos 50 em diante, tendo um pico no ano de 1960, que é considerado por muitos como o ano de África, em que houve ali 17 processos de independência dentro do continente africano. E a partir de 56, eu diria, é que essas independências começaram a surgir com mais vigor e se espalharam aí ao longo do tempo até a década de 90, eu diria assim, né, com alguns processos
também que aconteceram. Em 2011 foi o Sudão do Sul, o último país a surgir no continente africano, o país mais novo, que inclusive agora, se estiverem acompanhando o Campeonato Mundial de Basquete, Sudão do Sul, esse país novo está fazendo um bom trabalho lá. Então vamos em frente, né? Vou falar sobre esse contexto histórico que, segunda metade do século XX, é marcado pelo final da Segunda Guerra Mundial, que teve um impacto para que as independências africanas acontecessem. Um ponto importante da Segunda Guerra Mundial, dentre diversos outros, né, é que muitos africanos combateram nas duas guerras. Essas duas guerras mundiais foram travadas entre as potências colonizadoras, né? Itália, Alemanha, França, Inglaterra, principalmente, tiveram aí na linha de frente, foram elas que iniciaram e desenrolaram essa guerra, mas mobilizaram muitos africanos para lutarem lá na frente de batalha, usados mesmo como aí soldados, e essa foto demonstra isso, um monte de soldados e apenas um oficial colonizador, né? E esse fato foi importante porque depois da guerra esses africanos voltaram e tiveram a plena certeza de que não fariam parte das nações europeias, nunca fariam, né? Voltaram com uma mão na frente e outra atrás depois de terem se arriscado nessa guerra que foi provocada pelos europeus, né? Então esse foi um fato importante quando eles voltaram, para além desse fato, né, desalento, né, em relação à valorização da sua participação no combate, né? Eles também tiveram conhecimento com outros povos colonizados, não só africanos, mas do mundo todo, outros movimentos que estavam acontecendo pelo mundo, e passaram a se mobilizar pela independência. Um outro ponto também da Segunda Guerra Mundial, né, que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra, né, que acabou colocando uma luta contra o nazifascismo, que era uma ideologia baseada na segregação racial, na ideologia da purificação das raças através do arianismo, né? Como é que isso desmoralizou completamente o colonialismo? Como sustentar, em termos racionais e lógicos, que a França e a Inglaterra, que lutaram contra o nazifascismo, mantivessem o colonialismo, né? Já não tinha argumentos para defender essa colonização, que era baseada, na sua essência, também nessa divisão racial de que a França e a Inglaterra, os brancos, eram superiores aos africanos e esses, por isso, deveriam ser colonizados. Essa justificativa já não colava mais, né? Então, trouxe essa foto aí que demonstra essa segregação que foi tirada na África do Sul, demonstra essa segregação e essa divisão, né? E essa ação arrogante, né, dos colonos em relação aos colonizados, e que o final da Segunda Guerra já não permitia, né, sustentar em termos racionais e morais isso, embora tenha se perpetuado, e isso é bom também chamar a atenção, a colonização ela se perpetuou depois da Segunda Guerra Mundial. A França e a Inglaterra, que saíram de certa forma vitoriosos da guerra, não elaboraram nenhum plano de descolonização. Só através da luta dos africanos pela independência que isso foi conquistado, né? Então, esse é um fato também importante desse contexto histórico e que o pós-Segunda Guerra Mundial abriu para que os processos de independência pudessem vingar. Eu acho que até demorou muito, né? Depois do horror da Segunda Guerra Mundial, essas potências imperiais manterem o colonialismo e não traçarem nenhum plano para essa descolonização. Dentro desse contexto também, um outro fato importante, é que no pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou na Guerra Fria. E as duas potências principais, né, que surgiram da pós-Segunda Guerra Mundial
dentro da Guerra Fria foram os Estados Unidos e a União Soviética. E essas duas potências não tinham histórico de colonização no continente. E, de certa forma, isso possibilitou que houvessem esses processos de independência se despoletassem, né? As potências anteriores se enfraqueceram com a Segunda Guerra Mundial e as duas potências que surgiram com força não tinham esse histórico de colonização e não tinham interesse em manter a colonização no continente. E um outro ponto fundamental desse contexto histórico foi o ressurgimento dos nacionalismos, que os nacionalismos já existiam no continente africano, mas eles ressurgiram com muito mais força, tanto por aquele fato dos africanos lutarem na frente de batalhas das duas guerras mundiais, alguns africanos também terem acesso à educação formal, terem contato com povos que já estavam avançados na sua luta pela independência no continente asiático, que as independências foram anteriores às independências no continente africano, e o surgimento da ideia do panafricanismo, a tentativa de unificação continental ou regional dentro do continente africano, essa ideia do panafricanismo que nasceu no continente americano, principalmente nos Estados Unidos e no Caribe, né? Se espalhou para o continente africano com muita força também nesse período, com alguns líderes que lideraram, desculpa a redundância, os movimentos de independência, defendendo e levantando a bandeira do panafricanismo. Um dos seus principais ideólogos ou intelectuais, melhor dizendo, Kwame Nkrumah, foi uma das principais lideranças do processo de independência que a gente vai ver de Gana. Então, esse contexto histórico que fez com que os processos de independência se dessem concentrado naquele período pós segunda metade do século XX, que a gente viu naquele gráfico, né? Não diminui a diversidade de processos que foram feitos para se alcançar a independência. Existem diversas variáveis importantes que atuaram para que os processos de independência acontecessem. E são importantes para a análise, né? Eu vou focar aqui em duas variáveis importantes. O primeiro é o regional, região em que cada país se encontrava, teve alguma influência naquilo que foi a independência. O professor Marcelo Bittencourt até chama a atenção que é isso, uma sequência cronológica, né? Os processos de independência começaram no norte. As primeiras independências foram realmente na África setentrional, aí do norte, depois na África Ocidental e África Oriental e Central, elas foram avançando, né? Principalmente a partir dos anos 60, e a última região em que houve os processos de independência foi a África Austral ou Meridional. Essa daqui é a classificação, esse mapa que eu trouxe, oficial dessa divisão regional, mas que não há um consenso. Eu até, quando for falar região a região, vou usar uma outra classificação. Alguns países aí que estão na África setentrional, vou puxar para a África Ocidental, seguindo alguma classificação que eu acho que tenha mais sentido. Países da África Central, como Angola, eu acho que fazem mais parte da África Austral, acho que tem mais sentido analisar dentro da África Austral, e assim sucessivamente. Cada região tem alguma exceção em termos de localização regional, né? Os países se localizam para algumas classificações em uma região e para outros em outras, né? Eu vou adotar uma aqui que eu acho que é mais coerente, principalmente com esse processo de independência, né? Uma outra variável importante para analisar a diversidade de processos de independência foi as estratégias mobilizadas para luta e resistência, né? E duas se destacam principalmente: a estratégia da mobilização política não violenta, que foi mais buscando a negociação, e a estratégia da luta armada de libertação, que pode ser considerada mais revolucionária, ou revolucionária mesmo, né? Esses são dois modelos que eu acho que não são estanques. Muitos
países que alcançaram a independência de forma mais negociada também teve muita luta, muita manifestação, muita repressão, e também os países que alcançaram a independência através da luta armada também negociaram, não foi só o combate que levou à independência. Houve negociação em todos esses processos de independência, mas houve uma prioridade, vamos dizer assim, nesses processos. O primeiro modelo que foi generalizado, a maior parte dos países alcançaram a sua independência através da negociação, e alguns poucos, mais importantes, a gente vai ver, alcançaram a independência através da luta armada, com alguma repercussão diferente, né, de cada um, né? A primeira estratégia de mobilização política não violenta, muito influenciada pelos movimentos sociais de gênero e raça também dos Estados Unidos, né? E também dos processos de independência no continente asiático, principalmente da Índia, né? Desobediência civil, as mobilizações e manifestações não violentas, né? A segunda estratégia também teve alguma influência internacional a partir da Revolução Chinesa, que utilizou muito esse processo da luta armada, a luta de guerrilha, a luta e a Revolução Cubana também, né? Depois, internamente, primeiro país do continente africano que alcançou essa independência através da luta armada foi a Revolução Argelina, que influenciou e teve um processo de espraiamento para outros processos que também utilizaram essa estratégia, né? Então, eu diria que essas são as duas maiores influências e modelos que foram seguidos. Hoje a gente vai tratar apenas dos países que utilizaram a estratégia da mobilização política não violenta, que foi um modelo, né? Como eu disse, a maior parte dos países alcançaram sua independência sim, e todos eles seguiam mais ou menos esse modelo, né? Havia manifestações, lutas e repressão exigindo a independência dentro desse país, dessa colônia. E aí os líderes africanos e as metrópoles, né, acabavam sentando na mesa de negociação, decidiam uma data em que seria feita essa transição para a independência, né, uma data, e fazia-se uma cerimônia em que era passado o poder da metrópole colonial para um novo país independente. Geralmente, antes disso, havia algum processo de eleição de quem que seria esse grupo que assumiria o poder, mas um processo de eleição muito controlado pela antiga metrópole, né? E geralmente, a maior parte desses processos decorreu de forma pacífica, não violenta, né? E a negociação deu, digamos assim, certo resultado, com uma única exceção, que a gente vai tratar hoje aqui, que é a República Democrática do Congo, que chegou até o momento da cerimônia, depois a gente vai ver aí a exceção que isso correspondeu, né? E hoje vamos tratar desse modelo, e na próxima aula, que será uma aula voltada para a segunda estratégia, da luta armada de libertação. Então, eu vou aqui destacar algumas variáveis que são importantes para verificar a diversidade de processos, mas eu vou utilizar apenas essa divisão por região do continente e as estratégias diferentes de luta e resistência, essas duas, para conseguir explicar para vocês alguns processos de independência que aconteceram no continente africano. Mas também atuaram na diversidade de processos de colonização, de independência, a organização social e política africana, às vezes pretérita à colonização, anterior à colonização, como é a divisão por línguas, né? A língua afroasiática, a nilo-saariana, que já conversamos, a congolesa e a Níger-Congo e a Níger-Congo do Banto, né, foi o que eu dei a aula anterior, os Khoisan. Isso tudo influenciou também na configuração da luta pela independência, na construção dos novos países, né? Então, isso também é uma variável importante
aqui para se analisar a diversidade de processos pela independência, né? Outra variável importante para se analisar os processos de independência no continente africano é o histórico de colonização, as potências coloniais que dominavam as regiões e os países, né? E esse mapa eu pedi emprestado ao professor Bernardo, ele me passou, sintetiza muito bem isso, né? Aí a gente vê a preponderância da colonização francesa e inglesa, né, do Reino Unido, que são aí o verde e o laranja que mais aparecem, né? O verde até mais concentrado e o laranja mais aí espalhado, tem no norte, no ocidente, no oriente e no sul, a colonização inglesa, e a colonização francesa concentrada mais no norte e no ocidente, um pouquinho na região central do continente africano, né? Em terceiro lugar, eu diria que é a colonização portuguesa, né, com Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. É um erro aí que Serra Leoa não foi, por Portugal, né, tá azul também. Espanha muito menos. E um fato importante também, que para além desses que são os maiores, né, são as exceções, né, primeiro vamos falar daquele que foi colonizado pela Bélgica, o único, né? Está ali no centro do continente, a República Democrática do Congo. É uma colonização única e também o processo de independência único e o processo pós-independência também único, eu diria assim, muito importante também de se conhecer. Vamos falar um pouco dele hoje, e nessa aula de hoje, e na próxima aula também. As outras exceções são os estados independentes, né? A Etiópia, a Libéria e o Togo também. Tem histórias também únicas, né? Interessantes. A Etiópia vamos falar um pouco na próxima aula, né? E também outra exceção é o Sudão, né? Que fez parte de um domínio inglês e egípcio, e conseguiu a sua independência em 56, como está ali, né? E depois, como eu falei também, o Sudão foi dividido para o Sudão do Sul. O último país é o Sudão do Sul, que se separou do Sudão em 2011, né? Também é uma exceção a esse panorama de França, Reino Unido e Portugal. E as outras exceções são referentes aos que foram colonizados pela Itália e Alemanha. Os que foram colonizados pela Alemanha sofreram uma transição de colonização depois da Primeira Guerra Mundial. A maioria foi transposto para a França ou Reino Unido, sendo que a Namíbia para a África do Sul e o Ruanda e Burundi para a Bélgica, né? Isso, as exceções que foram colonizadas também pela Bélgica, mas durante um curto período de tempo. E as que foram colonizadas pela Itália até a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial perderam essa colonização, foram transpostos para a França e Reino Unido, o Camarões, e a Eritreia para o domínio etíope. A Líbia também foi colonizada pela Itália, mas conseguiu a sua independência logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, esse mapa é muito interessante e também é uma variável importante para se analisar os processos de descolonização ou de independência, como eu prefiro. Uma outra variável importante para se analisar os processos de independência, né, foram os apoios regionais, quer dizer, os primeiros países que alcançaram a independência acabaram apoiando os países que ainda não tinham alcançado a independência, de acordo com a sua filiação também internacional durante a Guerra Fria, né? Aqueles que se alinhavam mais aos Estados Unidos apoiaram movimentos internos que também tinham essa linha, e os que se alinharam à União Soviética durante a Guerra Fria também apanharam movimentos que defendiam a saída socialista. Então, o contexto da Guerra Fria, os apoios regionais e internacionais, principalmente logo no início dos processos de independência, né, nos primeiros processos de independência, mas nos que foram a partir da década de 60 e 70, essa configuração da Guerra Fria foi importante. Esses alinhamentos também tiveram um impacto importante e explicativo, em alguma medida, de como esses processos decorreram.
Mas, como eu disse, é, na aula de hoje eu vou só analisar esse processo de independência a partir de duas variáveis importantes, as duas primeiras que eu ressaltei, né? Por região do continente, né, seguindo aquela orientação do professor Marcelo Bittencourt, né, que seguiu uma ordem cronológica da África do Norte até a África Austral, que é o mais ao sul do continente. Os processos de independência foram conquistados nessa sequência, né? E a outra variável que eu vou mobilizar hoje, né, são aqueles processos de dependência que foram alcançados de forma mais negociada, né, pacífica, utilizando a mobilização política não violenta. E na próxima aula vamos também navegar, né, por região do continente, mas destacando aquelas que foram as lutas revolucionárias para o alcance da independência dentro do continente, né? E vamos agora, então, começar a falar de alguns processos aí. Não vai dar para aprofundar, né? Mas chamando atenção para alguns processos e principalmente para as lideranças que tomaram a frente desse processo de independência, né? Na África Setentrional do Norte, a maior parte foi feita a partir de um movimento de negociação, embora o Egito também possa ser enquadrado nisso, mas foi através de um golpe de Estado, mas não houve uma guerrilha armada, uma luta civil para alcance da independência, uma guerra para alcance da independência, né? Nessa região, apenas a Argélia, que vamos falar na próxima aula, e por isso talvez tenha sido o último país a alcançar a independência dentro dessa região, né, em 62, foi o único que utilizou a luta armada para alcançar a independência, né, e os países que alcançaram a independência com essa estratégia, eu coloquei com essa cor vermelha e os outros com a cor azul, os mais negociados. Vamos falar na aula de hoje um pouco sobre o Egito, né? Na verdade, eu coloquei a independência do Egito e, entre parênteses, 4 datas e um ponto de interrogação. Podemos colocar em dúvida qual dessas datas é que é a data da independência do Egito. Embora oficialmente tenha sido em 1922, mas havia ainda a presença de tropas britânicas no país até esse ano de 52 e 54. Em 52 houve um golpe de Estado liderado pelo general Al-Nasser, né? Que tomou poder em 52, mas as tropas britânicas só se retiraram em 54. E o ano de 56 foi um ano importante para o Egito, porque houve a chamada Revolta do Canal de Suez, que o recém-presidente Al-Nasser nacionalizou a empresa que operava o canal, e isso gerou um atrito com as potências França e Inglaterra, que não aceitaram essa nacionalização, tentaram invadir, mas não tiveram sucesso. Então, essa data de 56 também pode ser analisada como um fato, uma data importante em termos de soberania do Egito. Até esse ano, as potências ainda pensavam que teriam capacidade de orientar politicamente e economicamente o país, e com essa reviravolta da revolta do Canal de Suez, o Egito talvez tenha conquistado plenamente a sua soberania, né? Aí uma foto do Al-Nasser, o líder importante do Egito, do continente africano, dos países do terceiro mundo de uma maneira geral, uma figura relevante aí para a gente estudar. E ao lado dele está também o general Gaddafi, que foi um líder do processo de independência na Líbia. Na África Ocidental, para avançarmos aí, né, uma região com muitos mais países, em que eu incluí aí também o Saara Ocidental dentro dessa região, mas em outras classificações, Saara Ocidental estaria na África do Norte, ou setentrional, na região anterior que falamos, né? Nessa região, temos a Libéria, que em 1847 conseguiu a sua independência, e Gana, que eu diria
foi o primeiro país da África subsaariana nesse século a conseguir alcançar a sua independência, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Nessa região também se concentram a maioria dos países que alcançaram a independência naquele ano simbólico de 1960, que tiveram 17 países que alcançaram a independência. Desses 17, 9 estão na África Ocidental, né? E os países que alcançaram a independência através da luta armada de libertação são apenas 2, na minha classificação, né? Posso até estar equivocado, mas é Guiné-Bissau e Cabo Verde, né? Em 74 e 75. Nessa região vamos falar sobre um país muito importante, que é Gana, e uma das suas lideranças também, não só para o processo de independência de Gana, mas do continente como um todo. As suas ideias são muito importantes até hoje no continente africano. Ele, como o processo de independência de Gana de 57 tem destaque, como eu disse, por ser a primeira independência conquistada na África subsaariana, e também pela figura de seu principal líder, que é o Kwame Nkrumah. Ele, a partir de 49, organizou esse Partido da Convenção para o Povo e só conseguiu alcançar a independência 8 anos depois, em 1957. Seu governo foi marcado pela tentativa de construção de Estado socialista africano através de um programa de industrialização estatal, e esse processo inspirou diversas outras independências pelo continente, e a sua ideia de união africana, regional africana, que, segundo Nkrumah, os países só conseguiriam alcançar sua independência se todos se unissem e alcançassem sua independência em conjunto, coletiva, regionalmente, né? Então, esse é o Nkrumah, uma liderança importante, e um intelectual também muito importante, com diversas obras, e tem essa obra também muito interessante que nós vamos falar até no final da próxima aula sobre esse tema do neocolonialismo, que é um perigo que o pós-independência os países alcançarem, caírem nas garras do neocolonialismo, que o Nkrumah já denunciava esse perigo nesse livro que ele escreveu, né? Então, o processo de independência de Gana é um processo negociado, mas de grande importância, não só para o alcance de novas independências, mas também para pensar o pós-independência, né? Seguindo por regiões, a África Central é uma região importante, e a maior parte dos países alcançaram essa independência de forma negociada, e a República Democrática do Congo eu coloquei em amarelo porque eu diria que está no meio entre a saída negociada, a saída de luta armada ou revolucionária, digamos assim, né? Mas São Tomé e Príncipe, uma outra colônia portuguesa da região anterior, também foram colônias portuguesas que alcançaram a independência através da luta armada, e também muito depois, né, só na década de 70. Mas na região central, tanto na aula de hoje quanto na próxima aula, eu só vou falar sobre a República Democrática do Congo, que é um processo muito importante, sintomático e único dentro do continente africano. Dentro desse país, o nacionalismo baseado na ideia, né, de construção de um nacionalismo congolês iniciou em 1950 com a fundação da ABACO, mas em 58 foi fundada esse movimento nacional congolês sob a liderança de Patrice Lumumba, Cyril Adoula e Joseph Ileo. E no ano 60, 2 anos depois da fundação do MNC, ocorreu a Conferência Belgo-Congolesa, onde chegou-se ao acordo para a independência do Congo, marcada para 30 de junho daquele ano. Desculpa. E nas eleições parlamentares de maio daquele ano, o MNC recebeu a maioria dos votos e Lumumba foi confirmado como futuro primeiro-ministro. E no dia da cerimônia da independência, dentro daquele modelo que eu tinha falado para vocês, né, que, desculpa, novamente, os movimentos nacionais africanos se reuniam, como nessa conferência belgo-congolesa, definiam uma data, que foi dia 30 de junho, e fazia-se uma cerimônia de passagem.
Lumumba foi o único que fez diferente e fez um discurso de crítica à forma violenta e discriminatória da colonização belga, que surpreendeu a comunidade internacional, que foi transmitido ao vivo pela televisão e pela rádio, e o discurso do Lumumba não fazia parte do roteiro. Ele chegou lá e fez esse discurso, e isso teve repercussões imediatamente após a independência, né? E aí eu trouxe a figura de Lumumba e um mapa do Congo, da República Democrática do Congo, em que revela uma província importante, que é a província de Katanga, que teve um movimento secessionista, de separação, logo depois da independência, incentivado pelo Ocidente, pelos belgas, mas também com apoio ocidental e apoio dos Estados Unidos. Mas vamos falar sobre isso, são cenas do próximo capítulo, que na próxima aula também ainda vou falar da independência da República Democrática do Congo, não só como negociada, mas também como de luta armada. Na África Oriental, tiveram também aí vários processos mais negociados de alcance da independência. E o único que eu destacaria como um processo revolucionário foi o da Etiópia, mas um processo muito diferente dos anteriores, né? E aqui, em termos de independência negociada, vou dar o destaque para a independência do Quênia, de 1963. Teve um processo anterior que pode até ser classificado como de luta armada, a revolta dos Mau Mau, que a tradução em português do que está escrito aí em língua nacional do Quênia: pessoas brancas voltem para sua terra, deixem o africano ser livre. E Jomo Kenyatta, um líder importante do Quênia, presidente do partido político Kenya African National Union, foi sentenciado a 7 anos de prisão, de 53 a 60, sobre a acusação de ser um dos líderes desse movimento dos Mau Mau, que foi uma revolta que houve até atentados contra os colonizadores, né? E uma brutal repressão também da colônia britânica a esse movimento, né? Mas depois desse entreveiro, dessa tensão, os britânicos acabaram aceitando negociar com esse partido e passaram, né, através desse modelo mais negociado, a presidência e a independência do país para o Jomo Kenyatta em 1963. E aí trouxe uma foto do Jomo Kenyatta com um dos líderes da revolta dos Mau Mau e os revoltosos também, né, do Mau Mau, que foi um movimento importante para o alcance da independência no Quênia. Na África Austral, uma região muito importante do continente africano, a maior parte das independências foi também negociada, com exceção de Angola e Moçambique, colônias portuguesas que alcançaram em 75 a independência, e a Namíbia também colocaria nesse rol, e que só alcançou a independência em 1990. A África do Sul também é um país importante, que também acho que colocaria em interrogação quando que foi a independência da África do Sul, se foi em 61, que foi formalmente, mas ou se foi em 91 com o fim do apartheid. Mas o professor Bernardo vai fazer uma aula sobre 3 países dessa região, que são interessantes, né? A África do Sul, Zimbábue e Namíbia, né? Então, na aula de hoje eu vou falar sobre o processo na Zâmbia, e na próxima aula, dentro dessa região, sobre Angola e Moçambique, né? A luta pela independência da Zâmbia unificou-se em 1949 com a criação do Congresso Nacional Africano. Em 1959, uma dissidência desse CNA deu origem ao Partido Unido pela Independência Nacional, presidido por Kenneth Kaunda, um líder importante da independência da Zâmbia. Em 1961, o NIP comandou uma campanha de desobediência civil, né? E, com a tensão em seu estado máximo, o Reino Unido aceitou negociar a independência da então Rodésia do Norte, né? A Zâmbia era a antiga Rodésia do Norte e o Zimbábue a Rodésia do Sul.
E essa independência foi alcançada em 1964, quando Kaunda foi eleito presidente. Kenneth Kaunda, que eu trouxe até a foto dele, era conhecido como Gandhi africano, né? Pelo sua utilização nesse processo de desobediência civil, de mobilização não violenta, e alcançou a independência da Zâmbia através dessa negociação. E ao lado uma foto da comemoração da independência da Zâmbia, logo no dia posterior, em 1964. E aí vou fazer a revisão daquilo que conversei hoje com vocês. Processos de independência do continente africano se deram dentro desse contexto histórico, né? Principalmente em 45 anos, de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, até os anos 90. Há uma diversidade de processos com variáveis importantes que atuam sobre isso, a região, as estratégias de lutas que foram mobilizadas, a colonização, os apoios regionais e internacionais, né? E aí nós fizemos uma análise por regiões, fomos aí tratando região a região, destacando um caso de estratégia de luta mais negociada, né? Então, dentro das mais negociadas, na África do Norte, o Egito, na África Ocidental, Gana, na África Central, República Democrática do Congo, na África Oriental, o Quênia, e na África Austral, mais ao sul, a Zâmbia, né? Então, por hoje é só. Aqui mais algumas referências que eu utilizei, as principais que eu utilizei para essa aula de hoje, se vocês quiserem consultar. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado e um abraço.